Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Psique. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre criatividade, sobre psicologia. A gente vai falar um pouco também sobre arquitetura de um modo geral também, como que essas duas áreas conversam. Então, para apresentar aqui junto comigo, eu estou com meu amigo Breno. O Breno, sou do terceiro período de psicologia, tô aqui com o professor Diego. E Com a professora Janaína. A professora Janaína é a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo daqui do Unilabras. E o professor Diego, ele é professor nosso do curso de Psicologia. Como vocês estão? Tudo bem? tudo jóia, Animados. tranquilo. Conversar sobre criatividade é sempre bom. Vocês quer colocar alguma coisa além de coordenadora de Arquitetura e Urbanismo? Tem mais Não, senão alguma... vai ficar uma lista muito longa. Tem muito calibre, Não. né? E você, Diego? Não, também tô super tranquilo. Então tá bom. Bom, eu queria começar essa conversa. Queria ver de você, Janaína, como que você enxerga é, o uso da criatividade e assim, o uso da expressão do indivíduo na hora de fazer os projetos dentro da arquitetura. O quão isso é importante, o quanto a técnica conversa com a parte mais humana, mais criativa. Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o que é a criatividade, né? E como que a criatividade ela vem sendo colocada como algo muito técnico e muitas vezes ela se torna muito além da técnica, né? A criatividade ela é construída, então essa construção ela vem através das experiências, através de como a gente tem as nossas vivências. Por isso que a criatividade é muito individual de cada pessoa e cada pessoa vai ter um processo criativo diferente, né? Então, dentro do universo da arquitetura e aí da psicologia, e acredito que de todos os cursos, até os mais técnicos, como uma ADS, né, análise de desenvolvimento de sistemas, como uma engenharia, eu já dei aula na engenharia, e a gente vê que a criatividade, ela se torna uma parte inerente de todos os cursos e de todas as áreas, porque como ela faz parte do indivíduo, ela não tem como sair dele. E aí ela vai estar intrínseca ali a tudo que ele vai produzir, independente se é uma coisa muito técnica ou se é uma coisa que vai envolver a parte subjetiva, que é o que a gente fala da criatividade. Eu e o Diego, a gente estava até conversando sobre isso, né? Sobre, um pouquinho antes do podcast começar, sobre o que é criatividade, né? Eu acho que isso é legal, Diego, a gente trazer um pouco do que a gente estava conversando, né? Técnica sem criatividade não quer dizer muita coisa, né, Diego? Exato, e eu acho que a Janaína tocou num ponto interessante. A criatividade, ela não é um elemento que vem de uma superioridade, né? Ela já está em nós, mas é interessante o quanto a nossa sociedade, ela ceifa isso, né? Quando a criança está nos seus primeiros anos de vida, no processo criativo, quando ela desenha, né, um círculo, ela faz só um risquinho, ela está tentando, a gente super valida, valoriza, e a criança se sente bem feliz. Com o tempo, a gente vai moldando. Se ela não faz o círculo como a gente deseja, a gente, ó, não é assim, é desse jeito, né? Claro que aqui a gente não está dizendo que a criança precisa fazer errado, mas o quanto a gente já começa a punir e a ceifar esse processo criativo. Ou quando ela desenha um céu laranja, a gente logo já diz, não, o céu é azul. Então, olha que interessante. É essa criatividade que já nasce em nós ao longo do tempo, a própria sociedade ela vai tirando isso, né, moldando. E aí, Michelle está aqui nos bastidores, ela vai concordar comigo. Depois, lá em gestão de pessoas, nas organizações, sejam em hospitais, no nosso ambiente de trabalho, a criatividade ela tem sido solicitada como uma das principais habilidades. Então, veja, a gente pune um processo criativo ou não o valoriza e posteriormente a gente solicita ele como uma base para a saúde mental, para uma soft skills e assim sucessivamente, né? E aí retorna o desejo de criatividade. Então, eu acho que assim, um modo de definir criatividade, eu acho que é possibilidade, acho que é abundância.
Permitir que a gente peça, traduza a técnica em personalização. Então, na psicologia a gente tem protocolos, imagino que na arquitetura também tem as técnicas muito específicas. Eu acho que todo curso tem a sua parte processual, mas a criatividade ela vem para dar tons específicos a esse processo, a cada indivíduo, a cada projeto, a cada situação. Então, eu gosto de pensar muito em criatividade como abundância, como possibilidade. Eu acho que algo que a gente estava conversando antes também é que a criatividade, ela às vezes ela é colocada como se fosse uma coisa muito grande, uma coisa, mas assim, a criatividade ela é o tempo inteiro. Quando eu penso sobre o que eu vou falar aqui, é criatividade. Quando eu penso na roupa que eu vou usar, é criatividade. Quando eu penso o que eu vou fazer no almoço, é criatividade. Então ela também está nos micros, né? E pensando nisso, eu queria saber das duas visões de mundo, como que a gente faz para ser mais criativo? Eu concordo com o que você disse em partes, eu não concordo muito não, porque a criatividade, ela vai um pouco além do nosso cotidiano, e é por isso que para ser criativo, você precisa ter vivências. Sem vivência, você não tem como ser criativo. É assim que a gente desenvolve a nossa criatividade. Como que são essas vivências? Uma viagem técnica que a gente vai fazer, inclusive, é de Inhotim, uma visita, igual a gente faz na arquitetura, às vezes a gente faz visita, vamos fazer o projeto hospitalar. Como que a gente vai abrir a mente desses alunos para que eles veem coisas diferentes e sejam criativos nesse projeto? A gente vai levar eles a lugares, a projetos que sejam diferentes, que tenham coisas inovadoras, que tenham coisas que vieram de mentes brilhantes e é claro que a gente não precisa chegar a um momento brilhante, como o Lelé, por exemplo, fazendo nos hospitais. Mas a gente pode, através do Lelé, criar as nossas próprias vivências, as nossas próprias características de arquitetura, falando de arquitetura especificamente, para a gente colocar criatividade naquele projeto. Mas na arquitetura a gente, é até uma discussão que a gente tem em sala de aula, porque a gente avalia a criatividade. E tem um ponto, né? Dentro dos critérios de avaliação, dos critérios é a criatividade. E existe realmente uma discussão dos alunos que eles falam, mas não tem como você avaliar a minha criatividade. Mas o que a gente fala para eles é que a gente quer que eles saiam da caixinha. A gente quer que eles vão além, eles precisam ir além. Porque se a gente não for além, a gente não consegue sair do universo que a gente já tem. E aqui na academia, aqui na universidade, o que a gente quer? A gente quer criar coisas novas. Então, se a gente quer criar coisas novas, a gente precisa ir além. E aí, para ir além, a gente tem que ter novas vivências. Por isso que é interessante ir para Inhotim se você nunca foi. Ou ir várias vezes para Inhotim. Na arquitetura, Breno, né? O Breno estava perguntando sobre as viagens técnicas. E na arquitetura, a gente costuma ir para Inhotim todo semestre. Muito bom. Isso é uma coisa fundamental, porque quando o aluno vai para Inhotim no primeiro semestre, ele tem uma visão. Quando ele vai no terceiro, ele tem outra visão. Quando ele vai no último, ele tem outra visão completamente diferente. Por quê? Exatamente porque ele está construindo a visão de mundo dele. Então, na medida que ele está fazendo essa construção, que a gente está tendo as discussões, ele vai mudando a visão dele. E isso é normal. O legal é que, isso, enquanto isso, no Inhotim, as obras elas vão trocando. Né? Tem obras sazonais, né? Algumas obras são sazonais. Então, por exemplo, se eu fui lá em 2024. Com certeza, se eu for lá esse ano, eu vou ver coisas que eu não vi antes. Coisas novas. A ideia do Fusquinha que é muito legal, né? Porque a gente tem o Fusquinha lá, que é a obra troca-troca. E aí, em cada momento que você vai, ela tá numa posição diferente. Eles trocam os Fusquinhas de lugar. Então, é muito legal. Ainda mais eu, assim, que vou em Inhotim basicamente desde 2014, mais ou menos. É muito interessante, porque cada momento que você vai, ele tá num lugar diferente. E aí tem uma paisagem diferente. E aí você tem uma composição diferente, e aí você acaba tendo uma visão diferente daquela obra. Então, isso é muito interessante. Mas nós temos lá as obras, falando um pouco de Inhotim, né? A gente tem as obras que são as obras fixas, como a da Adriana Varejão, por exemplo, e a gente tem as obras que vão trocando. São poucas, mas a gente tem. Interessante. Isso que você falou um pouco, eu linkei com o meu hobby de fotografia. Fotografia, se a gente não entra na prática de fotografar cotidianamente ou semanalmente ali, você fica muito numa bolinha.
E aí você falou sobre Inhotim. Quando eu comecei a fotografar lá onde eu moro, eu ia sempre fotografar uma cachoeira. Quando eu comprei minha câmera, eu fotografava ela de um jeito. Hoje, 5 anos depois, eu fotografo essa mesma cachoeira de um modo diferente. Mais técnico, com um olhar bem diferente e tal. Então, por isso, eu linkei que você falou que os alunos sempre vão lá e vê o Inhotim diferente. Eu compadeço a sua ideia, porque eu também, no meu hobby ali, que envolve arte, né, um processo artístico, criatividade, cada vez que eu vou lá nesse lugar fotografar, de novo, é uma foto diferente que sai. Então tem muito... E aí, entrando nesse hobby seu, olha só, Breno, se você, falando desse processo criativo, se você não vê autores novos, pessoas novas, fazendo coisas diferentes, como que você vai desenvolver sua criatividade? Não tem como. Você vai ficar sempre no mesmo. Isso daí, o Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos, se não o maior que já existiu, ele fala que a gente fotografa com a nossa cultura, com o que nós somos, e não com o equipamento, com o seu trabalho. Você fotografa com a nossa vivência. E na psicologia também é assim, né, Diego? Porque eu acredito, né? Eu faço terapia desde os meus 14 anos, então eu acredito que para ser um bom psicólogo, você tem que ter boas vivências. Então eu acho que é a mesma coisa. Eu falo muito para os meninos que assim, eles têm que ter uma malinha, onde eles vão colocando todo o conhecimento que eles vão adquirindo. Esse conhecimento, ele é adquirido assistindo um podcast, ouvindo uma música, assistindo um filme. E aí, na medida que você vai adquirindo toda essa bagagem, é que você vai projetar bem. Assim, para tudo, eu acho, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa, por exemplo, antes, cortando o Diego aqui um pouquinho antes de começar a falar, mas eu comecei a pensar aqui o tanto que é importante a cultura pra gente. Porque o meu paciente, ele gosta de filme. Se eu tenho uma bagagem mínima de filme, eu já consigo criar ali uma relação terapêutica. O meu paciente gosta de rock dos anos 80. E aí, se eu escuto rock dos anos 80, eu consigo conversar com ele. Ah, não, mas ele gosta de pagode. Ah, não, mas eu também tenho eu escuto pagode. Então, assim, quanto mais a gente abrange, mais a gente vai criando essa bagagem mesmo, que precisa ser empírica, né? Eu tenho algumas dúvidas, assim, mas eu quero ouvir do Diego também, de alguém com mais autoridade, como que a gente faz para desenvolver criatividade enquanto psicologia? Olha, quando a gente pensa em criatividade, acho que a Jana trouxe isso muito bem consolidado. A gente precisa de experiências. E além das experiências, a gente precisa de uma mente aberta, né? Vários autores e filósofos da psicologia vão pontuar assim: a gente não vê o mundo como ele é, nós vemos o mundo a partir do que somos, né? E o que somos pode ser transformado ao longo do tempo. Que bom, né? Eu acho que isso é uma dádiva, porque não cristaliza quem somos hoje, né? Permite que a gente desenvolva enquanto pessoas, profissionais e assim sucessivamente. E aí você pode passar por diversos lugares. E aí um elemento que a gente vai trazer é você ter a mente aberta. A mente aberta é importante porque às vezes você passa em certos lugares e nem percebe. Às vezes a gente sai da universidade para casa e quando a gente se dá conta, a gente chegou lá no piloto automático. E quando você para olhar as pessoas, a arquitetura, você permite que aquela percepção que antes era automática, ela se torne mais acessível e você fica atento aos detalhes. Uma viagem agrega, mas o seu dia a dia também agrega, né? Quando você olha para alguns aspectos que passam despercebidos, com calma, cautela, é um processo de mente aberta de você absorver experiências, seja externa ou seja interna. Um exercício que às vezes eu gosto de estimular o pessoal e que a gente tem uma dificuldade muito grande tenta ficar 15 minutos sem fazer nada. Hoje, na sociedade que a gente vive, é praticamente impossível. Na maioria das vezes, a gente torce para não fazer nada, né? O sábado, o domingo, um descanso, mas quando a gente está ali, a gente começa a estar no modo de produtividade. Você está no celular, você está no Facebook, ou em alguns momentos você está colocando uma televisão de pano de fundo, fazendo várias coisas, mas você quase nunca se permite não fazer nada. Isso demonstra o quanto que isso também pode ser um bloqueio. E aí, rapidinho, eu vou puxar um gancho para isso.
alguns estudos vão revelar um dos bloqueios da criatividade, porque a gente fala de desenvolvimento, a gente vai trazer alguns elementos, né? As bagagens, as experiências, como a Jana bem colocou, ter uma mente aberta, mas também de estar atento aos possíveis fatores que bloqueiam. E nós temos estudos que revelam que o autocriticismo tem sido um dos principais mecanismos que bloqueiam a criatividade. Por quê? O autocriticismo, ele cobra perfeição. E hoje, no mundo que a gente vive, a gente trabalha com o possível, o que nós damos conta, né? Quando a gente pergunta para qualquer pessoa como você gostaria de ser, ela vai dizer inúmeras coisas que ela gostaria, como potencial, publicar, criar, formar, tantas coisas. Mas às vezes a gente não opera no ideal perfeito, a gente opera no ideal possível, né? Ideal possível por quê? Porque hoje, por incrível que pareça, nós não trabalhamos com aquilo que nós podemos. Nós trabalhamos com aquilo que deveríamos ser. Tanto é que a própria procrastinação, em muitos casos, as pessoas ligam à preguiça. E não é. Às vezes a procrastinação está ligada ao alto índice de cobrança. Você se cobra tanto para fazer uma coisa perfeita que você não começa a execução porque ela não vai sair do jeito que você quer. E aí você fica postergando isso de um trabalho de segunda até sexta. E aí acaba que na sexta-feira, nos 45 do segundo tempo, você realiza o trabalho dentro do possível. Mas qual que é o preço disso? Você passou a semana inteira, né, drenando sua energia psíquica porque o perfeito não foi feito. Então a gente fala assim, o importante observar para nós mesmos, né, a maneira como que a gente se trata, né, como você se vê, se enxerga, quais pensamentos você tem sobre você, porque aí eu acho que entra muito no que a Jana falou, você vai com uma mente aberto a novas experiências para absorvê-las e não simplesmente passar pelo piloto automático, e aí você conseguir trazer mais bagagens que vão te ajudar num processo de estimulação criativa. Às vezes, essa questão da procrastinação eu acho interessante, porque às vezes a gente idealiza algo muito longe e aí a gente na TCC a gente vai trabalhar planinhos menores, de pouquinho em pouquinho, para a gente conseguir chegar no final, né? Então é um caminho legal para procrastinação. Eu quero te fazer uma pergunta, Janaína. Eu quero te perguntar se tem como a gente extrair criatividade do ordinário. No ordinário, assim, do dia a dia. Porque o momento que eu mais consigo ser criativo e ter insights é o momento que eu tô tomando banho, sem música, e aí começa a aparecer um monte de coisa, e aí eu tenho que parar o banho no meio para anotar um negócio no celular, porque senão eu vou esquecer. E tem como a gente, no dia a dia, treinar o nosso cérebro, no ordinário, a gente ativar essa criatividade? Eu até ia falar sobre isso agora, aproveitando algumas coisas que o Diego falou, que o Diego trouxe. Deve ter muitos alunos meus assistindo, e aí eu quero aproveitar um gancho do Diego e falar o seguinte. Algumas disciplinas na arquitetura, a gente não deixa usar borracha, a gente não deixa apagar, a gente não permite que eles falam que não dão conta, a gente não permite que eles falam que não conseguem. É proibido. Então, é proibido falar essas coisas, é proibido usar borracha, a gente régua, né, a gente toma. Por quê? Exatamente por isso. Porque eles precisam sair dessa perfeição e entender que cada um vai ter a sua maneira de se expressar. Então, isso é muito importante. E aí, vindo para essa questão, é uma outra discussão que a gente sempre tem lá na arquitetura também, e eu sempre conto para eles sobre a minha experiência. Antes de fazer arquitetura, antes de vir aqui para Lavras, né, de entrar nesse universo acadêmico, eu morava em Belo Horizonte e eu comecei a fazer artes plásticas lá na UENG. Eu fiz 3 semestres de artes plásticas lá na UENG. Infelizmente não foi possível finalizar por causa do mestrado, mas foi uma experiência muito enriquecedora e que trouxe muita experiência para mim nessa questão da criatividade, do processo, de onde a gente vai tirar isso. E aí, teve um determinado dia que o professor de artes plásticas, a faculdade é maluca, né? Assim, primeiro dia de aula, o professor pede para você pegar uma folha, passar a folha no rosto, amassar a folha, sentir a folha. Então, assim, num primeiro momento, você fica assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que é isso? Mas quando você começa a entender o que está acontecendo, aí você entende
de onde vem essa criatividade, de onde vem isso. E aí uma coisa que eu falo muito para os meninos na arquitetura, e depois eu volto nessa história, é que para você achar o seu momento de criatividade, você tem que experienciar. Então você tem que experienciar. É no banho? É à noite? É de manhã? É ouvindo música? É vendo um filme? Às vezes é mexendo no Instagram. Não tem problema. Ou às vezes é no nada, no tédio. O tédio é importante para que você experiencie ele e depois você volte. Então, às vezes, está muito difícil fazer uma coisa, ou você tem que pesquisar mais, está muito difícil fazer esse trabalho, pesquisa mais. Ou então, você tem que parar e não pensar mais nele. Ou fazer outra coisa completamente diferente. Muita gente ri de mim porque eu gosto de assistir Big Brother. Eu gosto de assistir Big Brother. Mas por que eu gosto de assistir Big Brother? Gente, Big Brother é a única coisa que eu encontrei, assim, na vida que eu não tenho que pensar em arquitetura, que eu não tenho que pensar no meu mestrado, no meu doutorado, que eu não tenho que pensar nas minhas atividades acadêmicas. É o único momento, assim, que eu posso não pensar em nada, que o povo tá falando um da vida do outro, brigando. E aí eu posso vivenciar aquele tédio, entende? Então você tem que encontrar a sua maneira. E aí lá na Faculdade de Artes Plásticas teve um momento muito interessante que eu vivi. A gente estava estudando Bachelard, vocês devem estudar um pouco de Bachelard na psicologia, não sei se vocês estudam ele, mas é um filósofo. E aí o Bachelard, ele tem uns estudos muito interessantes, e a gente estava estudando sobre ele, e aí tinha que desenhar o ninho, porque ele fala sobre o ninho, e tinha que desenhar o canto. E aí eu comecei, falei, vou viver isso aqui, né, e vou fazer isso aqui. E comecei. Gente, o meu marido, ele trabalhava de turno, então eu ficava sozinha muitas noites. Teve um turno que ele estava trabalhando e eu fiquei desenhando. Desenhando. Quando ele chegou em casa, não tinha como ele entrar em casa. Porque tinha desenho em cima do sofá, no chão, na parede, em tudo quanto é lugar. E aquele foi um momento de ápice da minha criatividade, que eu pude vivenciar e que eu pude perceber como a gente precisa realmente mergulhar em certas situações para que a gente consiga ser criativo, para que a gente consiga entender o nosso eu, para poder perceber em que momento você vai ser criativo. Eu e a Michelle, né, a gente tem uma questão de gestão ali, de liderança dos cursos, e numa posição dessa, é muito difícil de você ter esses momentos. Então, você tem que encontrar brechas. E aí, essas brechas, vocês precisam encontrar. Então, às vezes, vai ser no banho mesmo. E aí, você tem que estar concentrado para que, naquele momento, você se lembre que vão vir insights aqui. Como que eu vou registrar esses insights? E, às vezes, vai ter um caderno do lado da cama ou dentro do banheiro para anotar. Com fotografia, eu faço isso. Por mais básico que a gente faz, eu vou lá, tipo assim, quero fotografar a pessoa aqui. Eu vou lá, faço um risquinho mesmo, ponho ali o céu ali e deixo guardado lá. Senão, você esquece. Esquece. Entendeu? Na arquitetura, muitas vezes, o resultado, ele vai vir de madrugada. Você sonha. Você sonha com a solução. Acho que na psicologia também deve acontecer isso. Às vezes você está atendendo um paciente, você não sabe como você vai solucionar aquele problema, né? E aí vem um insight. Então, é sempre bom ter um caderninho para você anotar esses insights. Às vezes no celular também. A gente é da antiga, né? Eu ainda gosto do caderninho. Eu também sou do caderno. Eu gosto do celular. O Diego sabe falar mais do que eu, o tanto que o tédio, em termos neurológicos, ele é importante para regulação de neurotransmissores, né? Então, assim, se forçar isso o tédio e o sono, né? E o sono. E assim, é interessante falar disso, porque acho que a Janaína, e acho que responde a pergunta do Gabriel ao mesmo tempo, e faz jus ao que você colocou sobre a fotografia, Breno, o descanso. Né? Na verdade, quando a gente fala desses momentos, a gente está falando do descanso de fato, né? Que todo mundo pensa que a criatividade ou a produtividade, ela está ligada a uma linha contínua, e não é assim, né? É quando às vezes a gente se permite descansar, né? Que você se desprende um pouco daquilo, que a sua consciência não está sobre a autocobrança, é que você mais floresce. Por isso que às vezes o banho, o sono,
à noite, são momentos em que a criatividade, na academia, são momentos onde a criatividade pode aflorar. Por quê? Porque ali você não está sob pressão, você está pensando em outras coisas, e ao pensar em outras coisas, outras experiências, às vezes é aí que você junta para criar o insight. Então, tão importante quanto produzir, criar, é você também, na mesma dimensão, descansar. Principalmente nesse mundo veloz, retomo, acho que isso nos atravessa de uma forma muito significativa, né? Estamos praticamente o tempo todo em produção, e isso também leva a uma reflexão, né? A insônia vem muito disso. Em muitos casos a gente deita, vai dormir e aí começa a vir todos aqueles pensamentos durante o Sim. dia, e isso nos inunda de uma forma. E aí vale o que a Jana colocou, trazer momentos que de fato a gente possa descansar, refletir, e aí eu já puxo para um outro elemento. Além do descanso, na criatividade a gente tem que se permitir o erro. É engraçado dizer isso, né? E aqui eu quero fazer uma cisão bem precisa. Existe uma diferença entre permissividade. Então o Diego está falando que o processo criativo ele envolve o erro, pode fazer tudo. Não, não é isso, né? As notas, as provas, o projeto, tudo tem uma estrutura a ser avaliada, mas de certa forma também o erro. E aí eu trago um exemplo desses dias. Os alunos do primeiro, segundo, terceiro período foram apresentar um seminário. E aí, eles obtiveram nota, assim, 98%. E aí, a hora que eles olharam, eles falaram assim, esse 2% foi o que fulana gaguejou, só que cada um fez no processo ali de expressão uma coisa diferente, né? Um gaguejou, o outro precisou olhar o slide, o outro esqueceu, falou que estava nervoso. E por incrível que pareça, nesse momento eu não pontuei a postura de ninguém, foi só o conteúdo. Por isso que, apesar do grupo a priori ter uma dificuldade de expressão, você viu um esforço por trás daquilo, né? E aí a gente volta, primeiro, segundo, terceiro período, será que ali é o momento de ceifar e dizer, olha, tinha que ser assim, mecânico, para a gente ver isso reflexo lá no TCC, onde o pessoal vai apresentar, né? Lógico, o nervosismo faz parte, mas às vezes mais do que nervosos, tensos, desenvolvendo ansiedade e uma série de outros elementos. Então acho que a gente precisa colocar na balança para o desenvolvimento o descanso como elemento para a gente respirar, e também a possibilidade do erro em um momento apropriado, claro, né? Não é banalizar nem tornar permissivo ele, mas possível, acolhimento, né? Nossa sociedade hoje critica muito e a gente se apoia pouco, mas a gente gostaria de se apoiar mais, mas não o faz. Então, eu acho que é uma forma da gente expressar a criatividade. Tanto é que nas empresas tem muito, senta e vamos colocar todas as ideias para fora. Colocar no papel, externalizar. Mas, às vezes, a pessoa que colocou aquela ideia, ela vai ser criticada. E aí, será que ela vai repetir a fazer isso? E aí eu super concordo com a Jana. Eu gosto de ter séries conforto, que é aquela série que você não precisa pensar em nada, em nenhum caso, em nenhuma complexidade, analisar nada. E às vezes o pessoal fala assim, me Diego, o final dessa série é o mais bobo possível. Eu falo, mas é isso que eu quero. Porque de finais é diferente, múltiplos, né? Eu trabalho meu dia a dia. Eu quero uma série conforto, que é uma série que tem início, meio, fim, tranquilidade. Então o pessoal ri de mim que eu gosto do Bridgerton, também amo Big Brother. Eu também amo Big Brother. Eu acho que é super um conforto pra mim. Diego, manipula, faz isso, faz aquilo. Então assim, gente, eu quero isso mesmo. A preocupação disso tudo bem. é com eles, não é com a gente. A gente não precisa preocupar se foi, se não foi. A gente só precisa ver. E aí volta naquilo que a gente conversou, né? É experiência, é uma mente aberta, é uma mente observadora. E aí isso cai no que o Gabriel fez a pergunta, né? Neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões, tanto artísticas, mas também como estratégia de vida para lidar com os nossos inúmeros problemas, né? Logo depois a gente pode falar a diferença de criatividade e estratégia de vida. A própria psicologia contextual hoje prega muito a ideia do estar aqui e agora, né? Que é um conceito que começou ali com o Perls ali na Gestalt, mas que hoje volta de uma forma muito importante, eu estar aqui. Então agora eu estou preocupado com o nosso podcast, eu não estou preocupado com o que eu vou almoçar, o que eu vou fazer. Importantíssimo os alunos terem consciência disso. A gente fala muito isso em sala de aula. Gente, você está em sala de aula. Agora é a hora da aula. Vamos nos concentrar nessa aula? Acontece muito na coordenação, eu tenho que lidar muito com isso, né? Porque às vezes eu tô dando aula, eu dou aula também. Eu tô lá dando aula. Aí
Janense, assim. Isso é da coordenação, vamos marcar um horário da coordenação. A mesma coisa acontece às vezes na estética, porque eu vou lá também pra relaxar, né? Aí eu tô lá na estética, relaxando, e as meninas trazem um problema. Gente, Depois eu disso. momento de relaxar. Nada disso. Então, a gente tem que ter essa separação, é muito importante. Mas tudo isso também, gente, vem com maturidade. É. Agora, complementando aquele assunto anterior que a gente estava falando, também tem técnica para ser criativo. Então, assim, tem todas essas questões subjetivas que a gente está falando, que são importantíssimas. As viagens, por exemplo, na arquitetura, inclusive na nossa DCN, que são as diretrizes curriculares nacionais dos cursos, é obrigatório fazer as viagens técnicas, é uma recomendação, por isso que a gente faz muitas, inclusive, porque realmente é necessário essa vivência, mas tem técnica. Então, assim, tem autores que vão trazer técnicas específicas, tem as questões de briefing que a gente faz, tem a chuva de ideias. Então, tudo isso é técnica para ser criativo. Então, assim, não consigo ser criativo, não consigo entender essa subjetividade. Vamos fazer a técnica, então. Vamos aplicar uma técnica específica, que tem milhões de números. Todo mundo nasce criativo, mas a criatividade também é construída e adquirida ao longo do tempo. Estimulada, né? Estimulado, é verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você enxerga uma falta de criatividade na arquitetura hoje? Porque tem tido muitas críticas sobre aquelas casas que parecem uma clínica, né? Quadradona, e tá tendo um movimento assim de volta daquela casa de madeira, um telhadinho. Tá tendo um movimento que busca mais criatividade na arquitetura? Tem dentro do meio da arquitetura tem essa crítica a essas, eu não sei como é o nome, mas assim, essas estruturas muito padronizadas, né? Às vezes você passa numa rua, as casas tudo igual. Hoje você vai no condomínio, as casas são quadradinhas, branquinhas, um gramadinho verde, entendeu? E o Brasil, ele vem de Oscar Niemeyer, Burle Marx, o Brasil tem, não sei hoje, referência, né? Não sei hoje qual que é o nome. É bem branquinho, mas ele era tinha umas curvas diferentes, né? Assim, gente, essa é uma questão bem complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu não enxergo uma falta de criatividade, não enxergo. Mas eu enxergo talvez uma padronização de algumas coisas que não precisariam ser tão padronizadas. Ao mesmo tempo, eu sou da área de patrimônio, aquela hora que você perguntou, né? Uhum. Se eu queria falar mais alguma coisa, mas acho que agora encaixa muito bem. O meu mestrado é na área de patrimônio, eu sou do Conselho de Patrimônio Cultural de Lavras há muito tempo, então eu tenho uma bagagem bem grande nessa área. E aí, eu acho que a gente precisa pontuar algumas questões. A arquitetura, assim como qualquer outra ciência, tem fases. Então, existe uma história, existem fases pelas quais a gente passa. Então, a gente passou pela arquitetura colonial, a gente passa por arquitetura, a gente passa pela Art Deco, então a gente passa por determinadas inspirações que vêm de vivência política, social, porque a arquitetura é uma expressão política, histórica, social, né? Sim. Então, a gente passa por determinadas características específicas de cada época. Nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vivendo uma quebra, onde a gente está querendo ter uma mudança. Já está na hora, realmente, porque a gente está vivendo a contemporaneidade, muitos autores já falam numa pós-contemporaneidade, então já está na hora de uma mudança, de quebra de paradigma, realmente. Eu não concordo com uma volta ao passado. O passado passou. Eu concordo com uma evolução do que já existe. Então, nós evoluímos para quê? Para uma arquitetura mais robusta, para uma arquitetura mais limpa, que muitos acham que é uma arquitetura que parece uma clínica, mas ela vem de uma história da arquitetura que passou por vários processos. Mas aí, a gente tem que começar a inserir nessa arquitetura o que a sociedade está querendo. O que a sociedade está querendo agora? Não uma volta totalmente ao passado, mas uma volta a algumas características. Um acolhimento de uma casa de vó, um acolhimento de uma fazenda. Então é isso que as pessoas estão buscando hoje. O que a gente tem que fazer então? Inserir na arquitetura contemporânea essas características. E não vamos
Porque aí a gente está fazendo o que os modernistas fizeram, que foram tão criticados. Que foi, os modernistas viram a Art Deco, viram a arquitetura colonial e falaram, não queremos mais isso. E isso fez com que vários prédios lindíssimos da arquitetura Deco fossem destruídos. Porque era isso que eles queriam. Inclusive, o Oscar Niemeyer é dessa vertente. Então, a gente não pode simplesmente esquecer o que a gente está vivendo para viver uma nova coisa. Vamos evoluir o que a gente está vivendo. Então, eu super concordo com essa questão de a gente trazer o acolhimento, trazer as cores, trazer uma cara nova para essa arquitetura, mas não esquecendo da arquitetura contemporânea, porque ela está aí, ela existe e ela tem as suas características positivas e negativas, como toda arquitetura. E eu acho que você me... Pode falar. Não, eu acho que a Janaína falou que acho que eu já ia ficar um pouco tenso, falou assim, meu Deus, porque eu gosto Porque dessa polêmico, né? e eu gosto dessa arquitetura mais, pra mim faz sentido, né? Algo mais minimalista com conforto. Então, assim, a minha casa, eu tenho elementos minimalistas e eu tento trazer elementos de conforto também, né? Mas aí eu fico, nossa, meu Deus. E aí eu acho que isso é uma coisa muito interessante. O quanto, Janaína, a personalizar para a pessoa que faz sentido para ela, mediante toda essa bagagem histórica que a arquitetura tem, o que pode fazer sentido para a pessoa naquele momento, para que ela construa um lar, que ela possa se sentir confortável, que ela possa se sentir, que ela possa ter o descanso dela ali, né? Que a casa seja de fato um refúgio, né? E que pode ter elementos de uma natureza ou de outra. Eu acho que o desafio do arquiteto é trazer toda essa bagagem para quando nós, enquanto clientes, né, formos trazer as ideias, conseguir essa organização que traga essa harmonia. Traduzir às vezes o que a gente tem mentalizado, Sentimento, subjetivo, né? Sentimento, para algo materializado no papel, porque é quando você vê, né, e aí você vê talvez um pouco da mistura e não totalmente, igual quando você falou, já me deu um conforto muito grande, que eu falei assim, meu Deus, a minha casa é uma casa que eu gosto de estilo minimalista, né, e quando você traz o minimalismo, mas também com outras possibilidades, mas trazendo como um percurso histórico, complemento. Eu senti acolhido nessa perspectiva de que as bagagens, elas podem ser personalizadas à pessoa para trazer o que vai fazer sentido para ela, e a criatividade vai ajudar a articular essas ideias e não eliminar. Achei fantástico. Janaína, fazer uma coisa interessante que você falou, que hoje a arquitetura visa olhar para o passado, mas não repetir o passado, e sim evoluir com o atual, vendo o passado. Eu já conversei até com o professor Ismael, com o professor de filosofia também um pouco. É uma questão hoje mundial, não sei se é uma questão antropológica, social, que, fazendo até um link à fotografia, que eu vou falar para vocês, até na música. Hoje nós estamos vendo o pessoal, eles estão fazendo uma música atual, mas pegando um pouco do passado. Tem hoje um cara muito famoso, The Weeknd, que ele faz uma música, ele parece uma música muito oitentista, mas é uma música atual. Na fotografia hoje, as principais marcas, a Canon, a Fujifilm, a Nikon, você vai ver a foto hoje, eles estão diminuindo um quanto mais. A fotografia, ela tá parecendo mais uma fotografia analógica do que digital. Mais quente, né? Mais quente. Hoje você visa, o pessoal, assim, parece que tá mudando um pouco, tá sendo daquele... Não é voltando totalmente à fotografia analógica, mas hoje o pessoal quer uma fotografia que seja menos processual, até isso vai reverberar muito no telefone. Samsung e Apple já estão tirando essa IA, esse pós-processamento muito aguçado que tem nos telefones hoje para parecer uma coisa que a gente nem viveu, uma coisa muito dos anos 80, dos anos 90, que a gente nem muitas vezes viveu. Então o pessoal tem uma saudade do que ainda não viveu. Tem esse fenômeno, né? A saudade do que não viveu. Então eu acho que é interessante, você falou que tem a ver com o conforto da pessoa, né? Porque a arquitetura tem a ver com o cliente, o que a pessoa quer. Eu quero uma coisa mais fazendo, igual você falou. Esse exemplo da casa de vó é muito legal, porque aí você tá buscando ali voltar para trazer um sentimento de volta que você teve um dia, né? Então, por exemplo, às vezes eu escuto música dos anos 90 e eu trago o conforto, por mais que eu não estava nos anos 90, mas o meu pai estava e eu escutava essas músicas com meu pai quando eu era criança. Então, quando eu escuto, eu lembro dele, eu trago esse conforto. E nada mais justo do que a casa que você for morar te trazer esse conforto, seja do jeito minimalista ou seja de um jeito mais tradicional. No cinema hoje, o pessoal, as grandes, assim, blockbusters hoje do cinema aí estão usando
Agora, filme analógico, de novo, de vez ser o gravado IMAX. com uma câmera digital por conta do feeling visual que você vai ter ali do IMAX da película de filme. Então, é o que você falou, não é voltar ao passado, repetir o passado, gravar como no Não, passado. É você pegar algum elemento ali, Adaptação. adaptação, olhar pro presente e fazer uma coisa que seja validada pro futuro, Eu né? acho muito importante, Breno, as pessoas não confundirem isso. Uhum. Porque senão vira uma confusão. E muitas vezes a gente tem essa confusão lá na arquitetura. Porque aí, Uhum. eu vou fazer uma arquitetura colonial. Não, Não. você vai fazer uma arquitetura contemporânea, Uhum. com características, com questões que vêm da inspiração da arquitetura colonial. É Uhum. bem diferente uma coisa da outra. Não é repetir, né? O Não. Ctrl-C, Ctrl-V, né? É você se inspirar, Não olhar dá para mais pra fazer não isso. dá. Uma coisa que eu já falei para alguns alunos, que aí vem um aluno e fala assim, mas eu amo a arquitetura colonial. Infelizmente, você não nasceu nessa época, você não vai ter como fazer essa arquitetura. A Uhum. sua Não é usual, né? arquitetura é arquitetura contemporânea. Não tem Uhum. como. Eu acho que isso é uma frase que nós temos na psicologia, que é foco no presente, compreendendo o passado para mudar as possibilidades futuras. Sim. Ou seja, você não elimina o passado, né? Ele pode trazer o melhor, né? As experiências, a vivência, a bagagem. Ele pode, a partir dali, te dar um start, né? Sim. Então você se conecta com o passado, porque entender a história, entender o percurso, nos ajuda a focar no presente. E quando a gente foca no presente sobre o que temos de elementos para serem trabalhados, a gente cria possibilidades para um futuro diferente. E aí eu acho que entra o que você falou do desejo, dessa movimentação social, já está na hora, mas a gente conecta tudo, né? Hoje a gente vive num mundo que ele quer fragmentar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um não pode estar Junto com com o o outro. outro, né? E a gente está falando de criatividade. A gente está falando que a criatividade, ela é possibilidades. E a gente tem que até diferenciar. Inovação é uma coisa e criatividade é outra. Sim. Toda inovação, ela pode passar por uma criatividade, mas nem toda criatividade é uma inovação. Às vezes é uma inovação para mim, mas não é para Janaína. Às vezes eu descubro uma coisa que eu acho que é fantástica, mas que talvez algum arquiteto, algum outro profissional já fez há muito tempo. E aí eu acho que é importante ter essa condução. Nada precisa ser linear, nada precisa ser fragmentado. Acho que a criatividade nos convida, né? Quando a gente fala olhar para fora da caixa, aumentar suas perspectivas, ampliar, utilizar essas técnicas, conecte-se com as suas experiências, com o passado, olhe para quem você é hoje e a partir da sua bagagem você crie possibilidades futuras, né? Sem enraizar um em outro, né? Sim. Ó, vou aproveitar aqui que a gente está no finalzinho do episódio para falar sobre o evento que vai ter. Que dia que vai ser, Michele? Uma colinha. Dia 21. Dia 21 de maio a gente vai fazer um evento lá no espaço da Clínica Nova de Psicologia, onde o pessoal da arquitetura vai estar trabalhando várias questões, Nos ensinar bastante. ensinar muita coisa pra gente É. sobre criatividade. Então, que horas que vai ser? Vai 19 horas. às 19 horas, a gente vai ter oficina, vai ter uma roda de conversa, vai ter oficina, Muito vai ter interessante. comida. Opa! Vai ter surpresa, Comida é eu tô muito aguardando. importante. Aí, ó. Então a gente vai ter várias oficinas voltadas para desenho, para criatividade, para criação. Então a gente vai ter os professores da arquitetura também, a Marisa, o Renato, e os alunos da arquitetura também provavelmente devem ir pra Ajudando, gente, né? Ajudando e participando também. Uhum. Então a gente vai fazer essa interação, eu tô achando isso muito legal, espero, Michele, que seja o primeiro de muitos e também a viagem. Aproveitando, eu queria fazer propaganda das viagens. Faz o jabá. Que é aberto para todo mundo. É isso que eu queria falar. Assim, às vezes a gente fica preso muito ao nosso curso, mas todas as visitas, viagens técnicas, elas são abertas para todos. Então, se vocês estiverem lá no site e verem, interessante isso, podem ir nas viagens da arquitetura. Uma das próximas. Não é um problema. Então, tem muitas. A gente tem uma agora, inclusive ainda tem vagas abertas na sexta-feira, dia 8, Vou deixar o link Que na é- descrição, então, pra ficar mais fácil. que é lá em BH, vai ser com o professor Renato, então vai fazer uma visita na Pampulha, na Praça da Liberdade, ele é o professor de história, então ele vai falar sobre as questões de história que envolvem essa região, né, vai falar inclusive sobre o Niemeyer, né, todas essas Uhum. questões. Ecletismo e modernismo, inclusive, que chama a visita técnica. A gente tem uma outra viagem para Inhotim
quando a Michelle nos convidou, a gente já estava com essa viagem marcada, e como ela é no sábado, ela é muito importante para a gente, porque tem muitos alunos que trabalham durante a semana, então tem essa viagem para Inhotim no sábado, ela ainda tem algumas vagas, então quem não conseguiu na psicologia, se quiser ir com a gente, tá convidado, Dia né? 6, né? Dia 6 de junho, no sábado. A gente vai ter uma visita, essa talvez não seja tão interessante para vocês, mas para a JR Ferragens e Madeiras, no dia 16 de maio, onde a gente vai ver a fábrica, vai conhecer os processos, né? Vai entrar lá, ver como é que funciona. É muito importante para a arquitetura na questão do detalhamento arquitetônico, principalmente. A gente vai ter Casa Cor São Paulo, as vagas estão esgotadas, mas a gente está querendo abrir uma outra. A gente vai no dia 6 de julho, não, dia 1º de julho. São muitas, tá vendo? É difícil lembrar de todas. Essa Cada é Cor mesmo. São Paulo é bem interessante. A gente pode até. A gente quer abrir uma outra van. E aí eu posso até te mandar, Michelle, porque aí se o pessoal da psicologia animar, a gente faz uma outra van. Casa Cor a gente vai todo ano também. Então é uma oportunidade que a gente tem de fazer junto. Tanto Casa Cor São Paulo quanto Casa Cor BH. Casa Cor BH em agosto. Então provavelmente a gente deve abrir também as inscrições. Tem mais, só que eu não tô lembrando. Mas tem mais. Entra no viagem. site. Fica no site. É. Já tem link para essa do dia 21? No dia 21, tô só aguardando a arte do marketing. Tá, então Mas eu fiquem, pedi pra reservar. sigam o Psique, porque quando sair vai estar lá no Instagram do Psique. Obrigado, Janaína, obrigado, Diego. Acho que foi muito legal esse papo. Eu gosto Conseguiu muito de elucidar fazer bastante. essa integração entre os cursos, eu acho que é muito válida. É muito importante. Então, estaremos lá no dia 21 para participar de tudo isso. Você que está assistindo está mais do que convidado. Siga lá o Instagram do Psique. Sigam também a professora Janaína, o professor E o Diego, Instagram da arquitetura. o Instagram da arquitetura, pra Instagram poder de acompanhar psicologia. também, Instagram de psicologia, para poder no Instagram da arquitetura também ficar sabendo quando de Tiver forma uma mais viagem, fácil, né, quando um tiver evento. viagem. Eu não falei no começo, mas se você quiser patrocinar o Psique, eu sempre falo. O contato está aqui embaixo também, bem patrocinar, porque aqui a gente tem um público muito qualificado. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela conversa. Obrigado, Breno, Valeu, por me Gabriel. acompanhar aqui. Janaína, Diego, Gente, Gente, obrigado. também vou agradecer, né? Obrigado aí ao Gabriel, Breno, Alessandro, pessoal, a equipe, Michele, pelo convite. Foi um prazer estar com a Janaína aqui, Prazer ver é essas meu. perspectivas. Ela me trouxe um aconchego, então eu já saio super feliz. Tá tudo certo, né? Não, tá errado. Depois eu falei assim, nossa, dá pra gente ficar umas 12 horas conversando aqui com a maior Dá. tranquilidade do mundo, porque eu também sou fã da arquitetura, e eu acho que a gente unificar esses mundos é importante, porque às vezes a gente tem perspectivas diferentes, isso Sim. é bom, às vezes a gente tem perspectivas semelhantes, e conectar isso nos faz muito bem. Então, assim, agradecer a todos vocês e poder partilhar esse momento com vocês, Janaína, foi um prazer, espero que a gente tenha mais momentos, Com viu? certeza. Aguardo Vamos novos fazer convites. Perfeito. Vamos fazer mais. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até mais.